mas não permita que o dinheiro tenha. Esse é o tema da nossa conversa de hoje cedo. Convido você a abrir a sua Bíblia, Provérbios capítulo 11. Quero ler versos 24 e 25. Nós vamos conversar nesse início do ano como é que a gente constrói um novo tempo na nossa vida financeira, como é que as nossas finanças podem ser mais abençoadas. Nós vamos usar o livro de Provérbios como nosso guia nessa compreensão. E eu vou falar do único conselho que não tem nada a ver com a lógica humana que Salomão dá para a gente prosperar, que está em Provérbios capítulo 11, 24 e 25, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Vamos orar? Pai querido, fala com a gente de uma maneira que a gente, desarmado, possa ouvir o Senhor falar com a gente. Queremos entender quais são as tuas indicações seguras para a gente trilhar um novo caminho na nossa vida financeira em 2023. Queremos construir um novo tempo nessa área da nossa vida também. E nós sabemos que o Senhor deseja nos abençoar. Que a gente possa olhar para a Tua palavra com muita dedicação, com muita consciência. E que possamos entender e compreender as posturas que a gente precisa ter para lidar com o dinheiro. Porque a gente precisa ter dinheiro, mas a gente não pode permitir que o dinheiro nos tenha. Fale conosco bondosamente, pedimos assim no nome de Jesus, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto por enquanto. Pergunta do verbo perguntar. Você sabe, desconfia qual é o assunto que Jesus mais falou na Bíblia? Ele mais falou. Você desconfia qual foi? Eu estou te dando uma dica aí. Sim, o assunto que Jesus mais falou foi sobre dinheiro. Jesus falou 80 vezes aproximadamente sobre dinheiro, sobre bens, sobre riquezas materiais. Eu não sei se você sabe, de todas as parábolas da Bíblia, 21 das parábolas de Jesus têm a ver sobre dinheiro. O sermão mais importante de Jesus, o Sermão do Monte, 20% do Sermão do Monte falou sobre dinheiro. É muita coisa. É o assunto mais enfocado por Jesus. Segunda pergunta, pode passar, Lucas, obrigado. Segunda pergunta, por que o dinheiro é um dos assuntos mais tratados da Bíblia? De todos os 31.000 versículos da Bíblia, 2.350 se relaciona a dinheiro. Por que a Bíblia fala tanto sobre isso? Por duas razões básicas. Primeiro, porque o dinheiro tem um alto poder de idolatria. Mateus 6,24 diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, a gente não pode servir esses dois senhores, ou a gente serve um e odeia o outro, ou a gente não serve ninguém. A gente precisa escolher a quem a gente vai servir, e se você tem a tradução da NVI, Mateus 6,24, o dinheiro está com D maiúsculo, porque o dinheiro é uma divindade, o dinheiro é um Deus, e a relação que a gente tem com o dinheiro é uma relação muito parecida com a que a gente tem com Deus. A gente dedica atenção, a gente dedica devoção, a gente acaba dedicando o nosso coração, e a gente pode fazer isso ao dinheiro. E a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. A gente precisa escolher um desses senhores para quem a gente vai se curvar. Segunda razão pela qual a Bíblia mais fala sobre dinheiro é porque o dinheiro pode assumir o lugar de Deus na nossa vida. O dinheiro pode nos controlar. O Paulo escrevendo lá em 1 Timóteo capítulo 6, 9 e 10, ele vai nos ensinar que muitas pessoas querendo enriquecer perderam a fé. Que muitas pessoas
procurando enriquecer, procurando ter dinheiro, abriram mão do seu relacionamento com Deus, porque o dinheiro pode nos desviar desse nosso foco de amar a Deus sobre todas as coisas. O dinheiro pode nos desviar de eleger aquele que nós confiamos, que nós depositamos a nossa vida nas mãos, que é Jesus. Nós cantamos aqui essa linda canção que fazia tempo que a gente não entoava na IBCS Maranata. Só em ti confiarei, só em ti confiarei. O dinheiro é um adversário de Deus, porque muitos de nós confiamos mais no nosso dinheiro do que em Deus. A gente coloca a segurança da nossa vida no dinheiro. E quando a gente faz isso, nós estamos permitindo que o dinheiro assuma um lugar que só pode ser de Deus na minha vida. É por isso que o tema da nossa conversa é: tenha dinheiro, mas não permita que o dinheiro o tenha. Porque eu e você precisamos controlar o nosso dinheiro. Porque eu e você, como diz aquela canção famosa, a gente precisa dizer para o nosso dinheiro quem é que manda nele. Quem é que manda na nossa relação que a gente tem com ele? Eu ou ele? E eu preciso possuir o meu dinheiro, eu não posso ser possuído por ele. É por isso que Jesus falou tanto sobre dinheiro. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro. Porque dinheiro tem poder de idolatria sobre nós, porque o dinheiro pode assumir o lugar de Deus na nossa relação com o eterno. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre Provérbios. Pode passar. A gente precisa olhar para o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. A gente precisa reconhecer que o livro de Provérbios, a maior parte, foi escrito por Salomão. E a gente tem que lembrar que Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Mas a gente às vezes divorcia isso. A gente olha para Salomão como o homem mais sábio que existiu e se esquece que também Salomão foi um dos homens que mais teve dinheiro no chão da vida. Foi um homem rico, muito rico. A riqueza de Salomão é imensurável. E ele escreve o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios ele fala sobre relacionamento com o dinheiro. E aí eu queria que de alguma forma, pelo menos agora nesse início, a gente esquecesse o que a Bíblia fala sobre dinheiro, o que Jesus fala sobre dinheiro, para a gente pensar no que Salomão, o homem mais sábio e mais rico que teve no Antigo Testamento, fala sobre dinheiro. E depois eu quero fechar esse diálogo de Salomão com Jesus. Mas o que o Salomão fala sobre dinheiro? Ele nos ensina 4 posturas para a gente se relacionar com o dinheiro, de forma que eu controle o meu dinheiro, que eu tenha dinheiro, controle o meu dinheiro, mas que não seja controlado por ele. 4 posturas, a primeira é essa daqui: ganhe o seu dinheiro honestamente. A primeira coisa que a gente pode falar da relação que a gente tem com o nosso dinheiro, é que esse meu dinheiro precisa ser ganho honestamente. Provérbios 13:11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Sabe, irmãos, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter dinheiro, mas a Bíblia nos ensina que eu preciso fazer isso de forma honesta. Eu não posso buscar atalhos desonestos para enriquecer, porque Deus odeia balanças desonestas. Deus odiava os comerciantes que exploravam os outros com as suas balanças desonestas. Deus odiava aquelas pessoas que retinham o trigo. E aí, quando o valor disparava, aumentava, eles colocavam o trigo para vender por um preço exorbitante. Deus odiava esse tipo de comportamento. E Deus fala que o dinheiro que a gente arrecada, Deus fala que o dinheiro que a gente ajunta de forma desonesta vai ter curta duração, não vai durar, não vai durar. E nós vivemos num país em que a gente ainda vive a lei do Gerson. Você pesquisa, você que é novo, pesquise a lei do Gerson no Google. É lá de 1970, que a gente precisa levar vantagem em tudo,
que a gente precisa se dar bem nas negociações, que a gente precisa ser esperto. O Jacó, que eu preguei no último domingo à noite, era um cara desse, que seguia esse lema. Ele era o maior 171, ele enganou o irmão gêmeo, enganou o pai, enganou o sogro, enganou seus conterrâneos, porque ele era desonesto. Ele era um homem que queria enriquecer ao troco da sua desonestidade. Quantos maus profissionais nós temos? Quantas histórias você tem de mecânico para contar? De gente que você precisava trocar só uma pecinha no amortecedor e você comprou os 4 amortecedores, porque alguém te enganou, porque alguém quis enriquecer, injustamente, ilicitamente, sendo esperto, levando vantagem sobre você. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A lógica humana, a matemática humana engane as pessoas, tenha vantagem. Mas a matemática de Deus ganhe o seu dinheiro honestamente. Junte o seu dinheiro aos poucos, com honestidade. Não abra mão da honestidade, não abra mão da ética para ganhar dinheiro. Porque todas as vezes que eu abrir mão da honestidade para ganhar dinheiro, esse dinheiro, ele vai desaparecer. Ele vai ter curta duração, ele não vai abençoar a minha vida, ele não vai abençoar a vida das pessoas. Você quer ganhar dinheiro e não ser consumido pelo seu dinheiro, não ser controlado pelo seu dinheiro, ganhe o seu dinheiro honestamente, nos ensina Salomão. Segunda postura para a gente lidar com o dinheiro, de acordo com Salomão, gaste o seu dinheiro com planejamento. Provérbios 23, verso 5, as riquezas desaparecem assim que vocês a contemplam. As riquezas criam asas e voam como águias pelo céu. Qualquer semelhança é pura coincidência. Você recebeu o seu salário no 5º dia útil do mês, aí depois de 3 dias você olha para a sua conta bancária e uma coisa incrível aconteceu, você não tem mais dinheiro, você pagou todos os boletos que não tiram férias, você pagou o IPVA, você comprou o material escolar dos seus filhos e todo aquele pagamento desapareceu. O dinheiro é assim mesmo, ele voa. Os mais antigos lembram daquela música, dinheiro na mão é vendaval. Rapaz, é vendaval, passa rapidinho. Por isso a gente precisa gastar o nosso dinheiro com planejamento. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E geralmente quem toma emprestado, quem pede emprestado, seja para o banco, seja para o melhor amigo, seja para os pais, é alguém que invariavelmente pode estar gastando o seu dinheiro sem planejamento. A relação que a gente precisa ter com o nosso dinheiro precisa ser uma relação em que eu o gaste com planejamento, que eu estabeleça as diferenças entre os meus desejos e as minhas necessidades, e que eu possa gastar aquilo que realmente eu posso fazê-lo, sem me endividar. Quando eu gasto o meu dinheiro sem planejamento, eu vou entrar em dívidas. Pesquisa de outubro do ano passado diz que 79% das famílias brasileiras estão endividadas. A mesma pesquisa diz que quem está endividado, 85% das suas dívidas tem a ver com o cartão de crédito. E o cartão de crédito, ele é uma bênção, mas pode ser um grande problema na nossa vida. Quando a gente compra com dinheiro que nós ainda não temos. E quando nós nos deixamos levar pelos nossos desejos e não pelas nossas necessidades, e a gente compra coisas que a gente não precisa com dinheiro que a gente ainda não tem, porque o cartão vai financiar. Mas quando chega a conta e a gente não tem dinheiro, a gente vai viver um processo de angústia. Porque quem é honesto e fica endividado não consegue dormir bem. Quem é honesto e tem dívida para pagar, vive uma vida de ansiedade, de aflição. E o que o Salomão nos ensina é que a gente precisa planejar o nosso orçamento, que a gente precisa viver de acordo com o nosso orçamento, que a gente precisa gastar o nosso dinheiro planejando cada passo, que às vezes o seu carro precisa ser trocado, mas ainda não é o momento dele ser trocado agora. Você precisa esperar mais alguns meses, e a gente só consegue fazer todas essas coisas quando a gente tem planejamento. Quando a gente pergunta para aquilo que a gente deseja conquistar, comprar, se é um desejo
ou se é uma necessidade. Quando a gente tem algum bom amigo que sabe lidar com um dinheiro melhor do que a gente e que possa nos dar uma consultoria, a gente precisa gastar o nosso dinheiro com planejamento. Finalmente, terceira postura para a gente lidar bem com o dinheiro, de acordo com Salomão, a gente precisa guardar o nosso dinheiro com disciplina. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Quando a gente tem sabedoria, a gente poupa e armazena para os dias em que talvez as vacas magras vão passar na nossa vida. A gente não gosta que a vaca magra atravesse a nossa jornada, mas às vezes elas insistem em atravessar. Se eu poupei um pouquinho, eu vou ter comida e azeite armazenado para o tempo da vaca magra, mas se eu não poupo, eu vou ter dificuldade. Provérbios 6:6-8, inclusive há um livro sobre liderança, é um livro do meio corporativo, falando sobre a formiga. Eu acho que Aprenda com a Formiga, sensacional a avaliação que esse coach fez sobre a formiga. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Formiga tem verdadeiramente essa capacidade de guardar o alimento para o tempo do inverno, onde é difícil sair, onde é difícil encontrar a alimentação adequada. Ela poupa, ela guarda. Sabe, gente, guardar dinheiro é uma recomendação que qualquer coach financeiro, qualquer consultor de finanças que você for lá fazer uma entrevista vai dizer para você: guarda dinheiro, economiza, ok? Você tem que dar um jeito de poupar um pouquinho todo mês. Qualquer pessoa vai dizer que o Salomão está certinho. E a gente precisa guardar dinheiro. A gente precisa se preparar para uma emergência. Quer uma emergência muito simples? Ficar gripado. Uma gripe tranquila, simples. Você vai gastar dinheiro com um remédio. Se você tem um orçamento que está justinho, você vai comprar no cartão de crédito. Para pagar a fatura do mês que vem, desses remédios que não estavam no seu script, você vai tirar de um outro lugar. Aí você vai ficar naquele mecanismo. A gente tira de um lugar, põe no outro. A gente tira do outro, põe no outro. E a gente vai estar sempre correndo. Mas se a gente poupou para uma emergência, a gente vai poder, agora na emergência, usar esse dinheiro. Isso vai nos livrar de ter que pedir dinheiro emprestado. Sabe, irmãos, muita gente, na hora da emergência, não tem um plano B para recorrer. Aí vai bater no banco, vai pedir um empréstimo, com juros bancários exorbitantes, vai usar o limite do cheque especial, vai entrar no cartão de crédito, a gente vai entrar numa ciranda que pode nos engolir, porque a gente não gastou com planejamento, porque a gente não tem nada guardado para uma emergência. Salomão está certo ou está errado? Salomão é sábio e tem dinheiro. Ele sabe o que ele está falando. E até aqui, nesses 3 conselhos, se você for entrar no Google e pegar lá 10 dicas para você ter uma vida financeira saudável, os consultores vão colocar essas 3 de Salomão. Tenho certeza que vai estar no meio das 10. O que não vai estar no meio de um conselho para a gente ter uma vida financeira abençoada é esse próximo conselho, essa próxima postura. Pode passar. Seja generoso e viva com generosidade. A gente não vai aprender isso com um coach financeiro, mas a gente aprende com a Bíblia. A gente aprende com Salomão, que se você quer ter uma vida financeira abençoada, seja generoso. Viva com generosidade. Texto que nós lemos: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Na lógica humana isso não faz sentido. A lógica humana diz para você juntar, para você guardar para si.
A lógica de Deus, a matemática de Deus diz assim: quanto mais você der, mais as suas riquezas vão ser aumentadas. Isso é a lógica de Deus. Porque Deus segue a lógica da generosidade. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24 e 25. Você talvez ache que Provérbios 19, 17 é um ditado popular dos antigos, não é um versículo da Bíblia. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Provérbios 19, 17. Sabe, irmãos, na lógica humana, a lógica humana diz para você pensar em si mesmo. A lógica humana diz para você guardar dinheiro para si mesmo. A lógica humana nos ensina, na matemática humana, a guardar dinheiro para os nossos projetos, a guardar dinheiro para os nossos sonhos, para os sonhos dos nossos filhos. Isso não está errado. Isso só está errado quando a gente põe um ponto final no final da frase. Porque se eu viver para guardar dinheiro para mim, para gastar dinheiro para mim, para gastar dinheiro comigo, para gastar dinheiro com a minha família, eu estou vivendo uma vida egoísta. Ah, pastor, sério? Sério? A lógica de Deus diz que eu preciso ser generoso com os outros, com as outras pessoas. A matemática de Deus diz que aquilo que eu compartilho, abençoo os outros e eu sou abençoado. Porque o que Deus pensa a respeito da vida financeira é que generosidade faz parte da vida financeira. E quanto mais eu sou generoso, mais o Senhor nos abençoa. E por que Salomão fala sobre generosidade? Porque Salomão reconhece a verdade do Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que existe, tudo que nele há, tudo que nós temos é de Deus. Inclusive o meu dinheiro. Eu dou o dinheiro da minha oferta, você dá o dinheiro da sua oferta mensal. Mas o que sobra do seu dinheiro ainda é de Deus. Porque tudo é dele. E Salomão reconhece isso. Por isso ele nos recomenda, Provérbios 3, verso 9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, porque tudo é de Deus. Sabe, irmãos, esses são princípios bíblicos muito saudáveis, mas que não nos ensinam a barganhar com Deus. Preste atenção. Se você está ouvindo essa palavra até agora e você está dizendo assim, beleza, o pastor está falando que eu preciso ser generoso, porque eu vou ser abençoado. Então, maravilha, a partir de hoje eu vou contribuir financeiramente com a igreja e eu vou ajudar as pessoas porque eu vou ter em troca a bênção de Deus e eu vou aumentar as minhas riquezas assim. Você está entendendo tudo errado. Quem faz isso não é generoso, quem faz isso é egoísta. Porque está dando para receber. Eu ajudo a irmã Claudete, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Isso é barganha com Deus. Eu vou entregar meu dízimo, vou fazer a minha contribuição para missões, porque Deus vai me dar em dobro. Aí eu vou fazer isso com a minha lógica. E essa minha lógica é lógica do egoísta. Eu estou dando para receber. Abra parênteses. Vá lá no Novo Testamento. Sabe o que o Novo Testamento ensina sobre contribuição? Ensina que a contribuição, ela tem um limite. Inatingível por muitos de nós. Porque está baseado na graça de Deus, que deu o que Ele tinha de melhor, que foi Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar. Jesus deu tudo o que Ele tinha de mais precioso, a sua própria vida. Por isso Jesus olha para a oferta da viúva pobre e diz assim, pessoal, essa mulher, ela entendeu o que é generosidade, porque ela deu tudo. Feche parênteses. Não faça nada para generosidade para você
querer fazer barganha com Deus para receber de volta. Porque você não está dando pela arte de dar. Você está dando para receber em troca. Você não é generoso, você é egoísta. Por quê? Sabe o que a Bíblia fala sobre generosidade? Pode passar. O dicionário de português online, Marcos Marchetti, diz que a característica da pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra, é um sinônimo de generosidade. Quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Quando nós olhamos Filipenses 2, verso 4, e esse foi o texto que nós pregamos no domingo passado, cada um cuide, não apenas dos seus próprios interesses, mas do interesse dos outros. A gente aprende que generosidade é colocar as necessidades dos outros acima das suas, dando o seu tempo, seus recursos financeiros, dando do seu amor, sem esperar nada em troca. Eu contribuo na igreja, porque eu amo a igreja. Eu não vou esperar nada em troca. Eu vou abençoar o irmão Carlos, a irmã Nazaré, porque eu os amo. Eu não espero receber nada em troca. Porque isso é generosidade. Quando eu espero, desejo, cobro. Eu estou na filosofia do estou dando para receber. Eu não estou dando porque eu sou generoso. Estou dando para receber. O meu interesse não é o interesse de ajudar o irmão. O meu interesse é ser ajudado. E aí eu abençoo o irmão. Generosidade. Se você nunca pensou nela por esse ângulo, é um bom momento para você pensar. Há uma pesquisa que diz as 5 coisas que mais nós gastamos com o nosso dinheiro. Essa pesquisa diz que o que mais a gente faz com o nosso dinheiro, a gente gasta. Gasta com os nossos desejos, com as nossas necessidades. A gente paga as dívidas. A gente paga imposto. A gente guarda um pouquinho. A gente doa. Maravilha. Eu preciso que você pense nessas 5 coisas que mais a gente faz com o nosso dinheiro, nesse prisma. Gastar dinheiro com os meus desejos e as minhas necessidades, eu estou gastando comigo. O eu vem em primeiro lugar. Quando eu pago dívidas, os credores vêm em segundo lugar. Quando eu pago os impostos, o governo vem em terceiro lugar. Quando eu guardo, eu estou guardando para mim. O meu eu vem em quarto lugar. E quando eu dou, os outros vêm em último lugar. A lógica humana, para a gente investir o nosso dinheiro e lidar com o nosso dinheiro, é isso daqui. Gastar, pagar dívida, pagar imposto, guardar e doar. A lógica de Deus, a matemática de Deus não é essa. A matemática de Deus, pode voltar, pode continuar. A matemática de Deus nos ensina, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. A lógica humana nos ensina a priorizar todas as outras coisas em primeiro lugar. Em último lugar, o reino de Deus. A generosidade nos ensina a colocar os outros em primeiro lugar. Porque o reino de Deus é o que a gente faz para implementar o reino de Deus na terra, e são as pessoas. E a Bíblia diz que eu preciso olhar para o reino, em primeiro lugar. Então, a minha lista, ela está muito invertida. Pode passar. Sabe que Jesus tem um ensino maravilhoso sobre generosidade, e que o apóstolo Paulo consegue captar, 2 Coríntios 8, 9,
pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Puxa vida, Jesus se fez pobre, abdicou da sua glória, se encarnou, viveu uma vida com limitações, filho de um carpinteiro, de uma doméstica, não tinha dinheiro para comprar o PlayStation da época. Jesus sabe o que é lidar com limitações, mas ele se fez pobre, morrendo na cruz, para nos dar o maior presente, e que nos torna pessoas ricas quando nós o recebemos, que é a salvação em Cristo. Ele deu tudo. Ai, gente, eu queria que você pensasse comigo. Jesus colocou você em primeiro lugar. E quando nós colocamos os outros, o reino de Deus em último lugar, alguma coisa está errada na nossa compreensão. Como a gente se torna pessoas mais generosas? Olhando para a cruz e sendo quebrantado pela cruz, por um Deus que se fez pobre para nos enriquecer. Jesus nos colocou em primeiro lugar e nós o colocamos em último. É por isso que o Tim Keller, um dos maiores teólogos da atualidade, ele escreve dizendo o seguinte: se você não quer dar, você não entende o evangelho da graça. Se você não entende quem você é, e não compreende o que Jesus fez e tem feito por você. E o Tim Keller tem muita, mas muita razão. Pode passar. Tem uma pergunta do verbo perguntar. Você tem contribuído financeiramente com a IBCS? Motivado pela sua generosidade e pela sua gratidão? Sabe, irmãos, os nossos números são muito frios e os números falam, eles não mentem. 50% dos nossos membros que podem colaborar, colaboram. Outros 50% que podem colaborar, não colaboram. Dessa conta, a gente tira nosso membro mais novinho aqui, é a Giovana, que tem 11 anos. A Giovana não trabalha, não é? Ela disse que não ganha mesada, e o Lelo está sendo pressionado para que dê mesada em euros para ela, ok? Ela não trabalha, ela não está nessa conta. A gente faz uma conta dos irmãos que trabalham e que pode ofertar, contribuir financeiramente. 50% são fiéis, são generosos e contribuem com a igreja. Outros 50% não o fazem. Essa é a conta. Dentre os irmãos que fazem, que são fiéis, nós temos muitos aposentados, que são os mais fiéis. Sempre colaboram todos os meses. Nós temos irmãos que trabalhavam e se aposentaram e diminuíram o valor da contribuição porque têm um salário menor. A realidade pós-pandemia é que muitos irmãos que recebiam um valor tiveram seu salário diminuído por conta da pandemia. Contribuem com um valor menor. Então, as entradas caíram, como de todas as igrejas evangélicas caíram também. E nós somos muito gratos a Deus pelos irmãos que contribuem. Mas o que a gente está aprendendo com Salomão e com Jesus, que o que deve motivar a nossa vida, pensando na contribuição, seja com as pessoas, seja com a igreja, é a generosidade, é a gratidão. Quantas vezes vocês que são membros da igreja ouviram eu dizer, e vou repetir: se você está dizimando com um coração apertado de má vontade por obrigação, não dê o seu dízimo. Deus não precisa do seu dízimo. A nossa igreja também não. Porque você está fazendo do jeito errado. A Bíblia fala para a gente ofertar com alegria, com generosidade. Mas eu queria colocar um valor a mais. A gente deveria ofertar
por gratidão, com gratidão. Eu tenho algumas perguntas. Você expressa a sua gratidão quando você contribui financeiramente? A sua contribuição é fruto da sua gratidão pela sua igreja? Você é grato pela IBCS? Quanto custa a vida espiritual dos seus filhos? Seus filhos são abençoados no Ministério Up Kids? Quanto custa? Quanto custa os ensinos que você aprende na Escola Bíblica Dominical da IBCS? Isso importa para você? Faz diferença na sua vida? Quanto custa a vida espiritual dos adolescentes? A igreja tem a maior alegria em contribuir todos os encontros adolescentes para que haja um lanche pago pela igreja. Seja um hambúrguer, seja um cachorro quente, um refrigerante. A gente tem prazer em fazer isso. Quanto custa isso? O que motiva a sua contribuição financeira é a sua gratidão por uma igreja que faz diferença na sua vida. A gente deve pensar isso, irmãos, quando a gente contribui. E quando a gente não contribui, a gente também precisa pensar: eu estou sendo grato com o que Deus faz na minha vida através da IBCS? O que eu quero dizer é que a gente não deve contribuir por obrigação. A gente está fora do foco de Jesus. Jesus quer que a gente contribua com alegria, com generosidade, por gratidão. Deus me colocou em primeiro lugar. Como eu vou deixar Deus em último lugar? A gente precisa entender sobre generosidade e praticar essa generosidade com as pessoas e com a nossa igreja. A gente sonha tanto em fazer ainda algumas melhorias na igreja. Nós temos um berçário que não está dando conta mais. Não está dando conta. Nós temos 2 bebês chegando agora em janeiro. Um já chegou e outra, Adriana, chega essa semana. Hoje à noite eu apresento um bebê que nasceu no ano passado ainda. Nós não temos estrutura para acolher bem todos os nossos bebês. E eu sou um pastor que me preocupo muito com as crianças. Quero que elas tenham um espaço físico que todo mundo se orgulhe. Nossa, elas estão bem instaladas. A gente quer investir em mais material didático, caro, para que as nossas crianças sejam bem instruídas. A gente quer investir treinando professores. Mas hoje a gente está arrecadando quase igual que a gente está gastando. E isso limita bastante. A liderança sabe que a gente tem um sonho com o nosso terreno, que é construir um espaço multiuso, que a gente use como templo, mas use como uma ONG para abençoar a nossa comunidade, com cursos para criança, com aula de balé, com aula de informática, com uma quadra de poliesportiva para abrir escolinhas de vôlei, basquete e futebol. A gente sonha com isso. Mas os nossos sonhos são limitados por uma realidade que diz que 50% de irmãos que poderiam colaborar não têm feito. E eu quero que você pense, a gente não quer que você colabore por obrigação. Porque para construir um novo tempo na sua vida financeira, você precisa aprender sobre generosidade.
quanto mais eu for generoso, quanto mais eu entender sobre a graça de Deus, que me deu tudo, mais essa generosidade vai voltar para mim, como bênção de Deus. Mais vai aumentar a graça de Deus na minha vida. Não é barganha, é mudança de atitude. Não é por obrigação, é por gratidão. Quando isso muda no meu foco, a bênção de Deus me visita. E o nosso tempo está acabando, mas numa outra oportunidade eu queria compartilhar as coisas que Deus tem feito na vida de irmãos generosos da nossa comunidade, que entenderam como Salomão, que a gente precisa ter dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. Como é que eu termino essa palavra? Termino dizendo para você não esquecer, você pode ter dinheiro, mas você não pode permitir que o dinheiro tenha, porque se o dinheiro o tiver, você será egoísta, materialista, e não vai ser visitado pela bênção de Deus na sua vida. Segundo, quero encorajar você a parar de viver pedindo coisas materiais para Deus. Se o princípio é generosidade, mude a sua oração. Senhor, eu quero ser uma bênção no reino de Deus e na vida das pessoas. Ore assim. Abra o seu coração. E depois vem contar a bênção para mim. Terceiro, contribua financeiramente com a IBCS por gratidão, mas não por obrigação. Porque você não está sendo abençoado. Como Deus deseja abençoar você quando você se contribui com o coração sangrando. Passa salvas aí, as sacolinhas, as salvas. O nome das sacolinhas correto é salvas. A salva passa, você coloca a sua contribuição. Aí o diácono vai recolher e você fica puxando. Ah, Senhor, dou ou não dou? Ah, Senhor, ai, a minha pizza do final de semana. Você está dando com o coração sem generosidade e sem gratidão. Você não entendeu o princípio da generosidade de Jesus. Por falar em salvas, os jovens, as pessoas que se convertem, dificilmente acham esse modelo que existe na nossa igreja em outras igrejas. Não é? Geralmente tem um gasofilácio, as pessoas entregam lá. E queria que você entendesse, a gente usa esse modelo aqui só por uma razão: a gente não tem aberturas laterais no nosso templo, só a abertura central. Para quem está sentado como Elias, erga a mão Elias, lá no banco, para ele vir aqui, se tivesse um gasofilácio, ele teria que passar ali, pisar no pé da irmã Claudete, da irmã Diva, vir até aqui, depositar, voltar. E todo mundo fazendo isso, o momento ia se arrastar e é bem difícil. Por isso a gente passa salvas. Né? Mas quando chegar a salva na sua mão e você não estiver preparado para contribuir, leve, tranquilo. Só passar para a pessoa do lado, sem problema. A gente não usa salvas para constranger alguém a contribuir. Ah, a salva chegou na minha mão, agora eu tenho que contribuir. O que a irmã Vera vai pensar de mim? A irmã Vera não vai pensar nada de você. Porque na contribuição a gente só olha para a gente. Hoje eu não estou preparado para contribuir. Não, hoje eu estou preparado para contribuir. Eu vou colocar o meu envelope como fruto da minha generosidade e gratidão. Pense nessa palavra. E você que não tem contribuído com a igreja, pensa, por que você não está fazendo? Falta generosidade, falta gratidão. Fale com Deus e faça um propósito com Deus. Eu e você podemos construir um novo tempo na nossa vida financeira, se a generosidade for o que vai mover a minha oferta para a igreja, a minha ajuda para irmãos que têm necessidade. Termino contando a história
de um homem que se converteu numa igreja batista, lá em Vinhedo, que é diretor de uma multinacional e que ganha muito bem. Ele tem 2 filhos adolescentes. E o ano retrasado, ele foi convidado, ele que é diretor dessa multinacional, por um funcionário dele que trabalha na equipe dele para almoçar na casa dele. E aí ele todo feliz, olha, a gente recebeu um convite para almoçar e eu quero levar a mãe de vocês, mas eu queria que vocês fossem com a gente, é um funcionário, eu gosto muito dele. E aí os meninos toparam. Você sabe que filho adolescente não topa qualquer coisa, mas não, né? Tem lugar que eles não querem mais ir, mas eles toparam e foram para o almoço. E quando eles chegaram na casa do funcionário, do pai deles, a casa tinha 5 andares e tinha um elevador na casa. A casa tinha 2 piscinas. Era funcionário do diretor. 3 carros importados. E aí eles almoçaram um banquete dos dias de Salomão. Ficaram a tarde toda e voltaram para casa. Quando chegou a hora do jantar, os 2 filhos adolescentes chegaram no pai dele e falaram: pai, tem certeza que aquele rapaz é seu funcionário? Ele não é o dono da empresa? Não, é meu funcionário. Ô pai, tem alguma coisa que está errada. A gente mora numa casa muito boa. Mas a gente tem uma piscina muito pequena. A gente não tem um campo society de futebol como tem lá. E o senhor não tem um carro importado. Temos bons carros, mas eles não são importados. E o senhor é o diretor, é o senhor que manda. Como é que aquele infeliz tem tudo isso? Tem até elevador na casa dele, pai. Falta 4 andares para a nossa casa para a gente competir com a dele. Como é que o senhor me explica isso? Os 2. Aí o pai pediu 1 minuto. Foi até o quarto dele e voltou. Voltou com um livro. Pois é, filhos, está na hora de vocês saberem algumas coisas. Está na hora de vocês aprenderem sobre generosidade. De verdade, o meu funcionário tem uma casa muito melhor que a minha. Ele tem carros importados que eu não tenho. Ele tem 2 piscinas e eu tenho uma bem pequena. Ele viaja para a Europa 3 vezes por ano. E ele ganha honestamente para fazer tudo isso. Mas tem uma coisa que o meu funcionário não tem. Ele não tem a generosidade de ganhar dinheiro para os outros, para o reino de Deus. E abriu o livro. Olha, se eu tivesse o padrão de vida do meu funcionário, eu não estaria sustentando 3 seminaristas que estão estudando para ser pastor, pagando toda a mensalidade deles todo mês. Eu não estaria sustentando 15 missionários no Brasil e fora do Brasil. Sabe aquela irmãzinha na nossa igreja que veio a enchente de verão e perdeu tudo? Se eu tivesse o padrão de vida do meu funcionário, eu não teria ajudado a reconstruir a casa dela. Você sabe quantas organizações seu pai ajuda? Lar Batista de Crianças, Missões Portas Abertas, e mais essas 5 aqui. Se eu tivesse o padrão de vida do meu funcionário, eu não poderia abençoar essas pessoas. E os filhos adolescentes foram querendo entrar debaixo da mesa. E ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Vocês não vivem bem numa casa boa como a nossa? Sem elevador, sem 2 piscinas, sem carro importado. Mas vocês não vivem bem?
muito mais do que a maioria do povo brasileiro. A gente precisa investir nos outros. E aqueles meninos adolescentes, hoje são adultos, são membros dessa igreja e fazem exatamente o que o pai faz. Irmão, generosidade é um estilo de vida. E isso influencia os nossos filhos. Sabe, irmãos, falando para os homens, para as irmãs, quando nós ensinamos os nossos filhos, olha, sabe essa moedinha que sobrou do troco do pão? Guarda aí. Não gasta com chiclete, não, guarda. No domingo, dá uma oferta para o Senhor. Separa algumas dessas moedas, dá uma oferta para o Senhor. Quantos irmãos aqui da nossa igreja dão um cofrinho para os filhos? E junta as moedas e diz assim, ó, isso aqui é para o seu presente de Natal. E para você dar uma oferta de gratidão para Deus no final do ano. As crianças abrem o cofrinho em dezembro, compram um presente, mas antes separaram um valor que eles estão dando de oferta. Sabe o que a gente está ensinando para os nossos filhos? O valor da generosidade, o valor da gratidão. A gente está ensinando sobre um homem que se fez pobre para a gente enriquecer. Tem pessoas na nossa igreja que dizimam da mesada que os pais dão. Eles não têm trabalho, mas eles têm uma mesada, eles dão o dízimo da mesada. E eu queria que vocês soubessem que nenhum pastor dessa igreja, nenhum diácono fica falando isso para eles. Eles sentiram no coração. Sabe o que eles estão descobrindo? O valor da generosidade como estilo de vida. O valor da gratidão como estilo de vida. A gente precisa pensar sobre isso. Vamos orar? Querido irmão Mateus, vem aqui à frente, a equipe de louvor está vindo junto com o irmão Mateus. O Mateus vai orar por nós, pedindo que o Espírito Santo de Deus complete aquilo que faltou ser dito sobre generosidade à luz da nossa contribuição financeira. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento aqui na tua casa. E como temos, Senhor, estudado nesses últimos dias, somos, Senhor, meros administradores daquilo que o Senhor nos dá. Por isso, Deus, peço, Senhor, que desperte os nossos corações para que possamos ter a exata compreensão da necessidade que temos, ó Deus, de contribuir para a tua obra, para que o teu reino seja abençoado, seja levado ao mundo, para as pessoas entrarem nele, Senhor. E precisamos, ó Deus, de recursos, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa tocar o coração de cada servo teu na face da terra, para que possa haver, Senhor, um fluxo contínuo de recursos para que essa obra não pare. Chegando, Senhor, o tempo em que há de pôr termo, Deus, em todas essas coisas, uma mudança, Senhor, muito grande no mundo, Senhor, que se avizinha, e tendo, Senhor Deus, esta compreensão, ó Pai, sabemos da urgência, Senhor, que temos de endireitar os nossos rumos e mudar, Senhor, o nosso coração, para que não nos esqueçamos, ó Deus, que não podemos ser, Senhor, escravos das coisas materiais, escravos dos bens, mas somente tudo aquilo que o Senhor nos dá, possamos colocar a teu serviço. Pai querido, te louvo, Senhor, pelos irmãos e irmãs e também jovens, adolescentes, Senhor, que têm contribuído, ó Pai, continuamente para a tua obra, Pai. E assim
conseguimos alcançar, Senhor, as missões, os nossos irmãos que estão levando, Senhor, a Tua palavra entre os estudantes, a Tua palavra na América do Sul e também na Europa. Abençoa, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor, se sentir verdadeiramente amparados e que o Teu povo não se esquece deles. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Agora, Senhor Deus, receba, Senhor, este louvor que ofertamos a Ti, este culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém.